Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Bom, nós estamos cansados de saber que a lei da semeadura, a lei da colheita, ela existe, que tudo o que a gente planta, um dia a gente vai colher. Essa colheita pode ser mais rápida, pode ser mais demorada, mas tudo aquilo que a gente faz ainda em vida, a gente colhe. Coisas positivas, coisas negativas, toda atitude tem consequências. E uma delas é fazer o bem. É uma frase tão clichê, uma frase tão óbvia, mas infelizmente está se perdendo nos nossos dias. Não se cansar de fazer o bem. Mas quantas vezes a gente se cansa porque fazer o bem e não receber aquilo em troca, amar, respeitar, cuidar de pessoas e não receber nenhuma parte daquilo que seria justo, que seria merecido, cansa. Fazer o bem para pessoas que não merecem, cansa. Fazer o bem diante de situações difíceis, pensar nos outros, quando nós estamos passando por situações difíceis, mas ainda assim a gente querer fazer o bem para o nosso próximo, tudo isso cansa, desgasta. Então é natural que o mundo esteja perdendo essa essência de fazer o bem de forma natural, de forma positiva e simples, de você ver que alguém precisa de ajuda e você simplesmente ir e ajudar. Mas a Bíblia nos pede para não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos cada uma dessas boas atitudes que nós fazemos hoje. E é interessante que nem sempre essa colheita ela vai vir das mesmas pessoas que nós fizemos o bem. Às vezes a gente faz o bem para alguém na rua, ajuda alguém a atravessar uma rua, ou ajuda ali a pegar alguma coisa que caiu no chão, coisa desse tipo, e às vezes aquela pessoa passa e a gente nem sabe quem era, a pessoa nem sabe quem éramos, e você nunca mais vai ver. Então não tem como ela retribuir, muitas vezes, à altura, o bem que você fez. Só que Deus é justo. E no tempo certo, aquele bem que um dia você fez vai voltar para você. Isso não quer dizer que se a gente fizer sempre o bem, a gente só vai receber o bem de todo mundo. Infelizmente não, as injustiças elas continuam, elas acontecem. Então muitas vezes você vai fazer o bem para pessoas e algumas pessoas vão vir te fazer mal. Mas essa não é a colheita ainda. Essas são algumas pedras no caminho, algumas dificuldades que de fato a gente vai passar, algumas provações que a Bíblia também diz que existem, porém, aquela colheita ela ainda vai chegar, mesmo diante das circunstâncias. Isso me faz lembrar da história de Isaac. A Bíblia vai dizer que Isaac é um filho de uma promessa gigantesca de Deus para Abraão, né? Abraão teve o seu filho Isaac, já tinha 100 anos de idade, e Abraão morre, né? Sua esposa Sara, Isaac já está casado, já tem ali mais de 50 anos, e Deus tinha uma promessa para ele de que aonde ele estivesse, Deus iria o prosperar. Então, existia ali, Isaac semeava, Isaac fazia coisas boas, servia ao Senhor de forma excelente, e ele plantava então coisas boas. Porém, ele teve inúmeras dificuldades, aonde ele cavava o poço, que era onde ali a fonte de renda dele, da família dele, pessoas iam lá e entulhavam os poços, por inveja, por raiva, por rancor de Isaac, que era estrangeiro naquela terra. Então, ele fazia o bem, mas ele colhia o mal. Não, essa não era a colheita ainda. Essa só eram os empecilhos, as provações ao longo do caminho. Mas Deus ia lá e permitia que ele conseguisse cavar um poço em um outro local, e ali ele prosperava, e vinha alguém e entulhava, aí ele ia lá para outro lugar e cavava outro poço e sempre prosperava, até que chegou um poço onde não conseguiram fazer mais nada, e ali sim ele estava colhendo as suas recompensas por ter feito bem, por fazer coisas boas. Então nós não podemos desanimar, mesmo que seja difícil, porque todo bem que a gente fizer para nós mesmos, para os outros, para o meio ambiente, para os animais, o que seja, toda a criação de Deus precisa ser preservada. Então,
esse versículo diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois nós colheremos no tempo certo se não desanimarmos. Tantas pessoas cansaram de fazer o bem, desanimaram e hoje guardam rancor, amargura, têm dificuldade em perdoar, têm dificuldade em respeitar, em estender a mão para outras pessoas por conta dessas injustiças. Mas se você se sente assim no dia de hoje, saiba que o Senhor espera que você volte a fazer o bem, porque a sua recompensa ela vai chegar. Se não vir das pessoas, vai vir de Deus, porque Deus é justo. E a palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se a promessa de Deus na Bíblia diz para nós que colheremos no tempo certo, acredite, confie e continue fazendo bem a todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.